professores precisam de criatividade. E isso o nosso entrevistado de hoje tem de sobra. Eu converso agora com o professor Gabriel, que tem feito, inclusive, os alunos cantarem. É isso mesmo, Gabriel? Seja bem-vindo. É isso, obrigado pelo convite. É um dos recursos que eu tenho trabalhado em sala de aula para incentivá-los no exercício da aprendizagem e também na formação de professores. Aqui a gente fez uma apresentação formal, né, conforme a gente costuma fazer sempre, mas a primeira aula do Gabriel com os alunos já é diferente. A gente tem aqui um vídeo, vamos assistir juntos, para vocês entenderem do que a gente está falando. Sensacional! A gente vê que a galera entra no espírito rapidinho, né? Esse é o objetivo. E super funciona. Como é que é a reação dos alunos? Porque assim, quando a gente entra na graduação, a primeira imagem que vem é de uma aula mais séria, Sim. Uma realidade muito distante daquela vivida no ensino médio, né? Como é para os alunos quando você chega apresentando uma letra de música e, melhor, fazendo eles cantarem junto? Assim, como o curso que eu leciono é o curso de pedagogia, um dos nossos grandes desafios é fazer com que os nossos alunos compreendam de fato o que é o universo da sala de aula e como alcançar o nosso principal objetivo, que é realizar o processo de ensino-aprendizagem. E como nós sabemos que o espaço da sala de aula tem mudado com frequência, nós precisamos também pensar que as ações pedagógicas também precisam mudar. Se eu pratico uma ação extremamente tradicional, a tendência é que meus alunos se tornem professores também tradicionais. Não quero dizer que o tradicionalismo não funcione, mas acredito eu que, diante das experiências que eu tenho em sala de aula, nós precisamos angariar projetos e formas de ensinar um pouco diferentes. Mas na maioria das vezes é surpresa, porque ninguém imagina cantar uma canção, uma paródia, como se fosse um instrumento pedagógico. Mas eu sempre alerto aos alunos, isso é apenas um recurso. O mais importante não é a canção. É o conteúdo. O mais importante é o conteúdo que ele tem no cotidiano das aulas. Você comentava antes das gravações, a gente conversava aqui, o Gabriel tem mais de 10 anos de experiência em sala de aula. Sim. Em que momento você percebeu que a música era um recurso precioso e realmente eficaz no processo de aprendizagem? Olha só, parece surpreendente, né? Mas no cotidiano de qualquer espaço educativo, a maioria dos nossos alunos estão escutando música a todo momento. Inclusive, muitas vezes nós temos que falar para o aluno tirar o foninho da sala de aula, né? Para poder prestar atenção na aula. Porque aquilo para ele é algo cotidiano, né? É presente na vida dele. E aí comecei a me questionar por que também não usar isso, que faz parte do dia a dia deles, como um instrumento que possa me auxiliar como um recurso pedagógico na prática da sala de aula. O nosso objetivo é sempre tentar fazer com que o nosso aluno tenha interesse. Se você tem um aluno do 6º ano que não está conseguindo ter atenção na sua aula, é necessário que a gente crie um recurso que talvez possibilite a ele, no mínimo, uma atenção maior sobre isso. E aí eu comecei a me questionar que existem meios comunicativos muito eficientes, e a música é um deles. E aí fui resgatar algumas teorias para tentar pensar sobre isso. A gente viu aqui o exemplo da sua apresentação com Jennifer, do Gabriel Diniz, e tem um outro exemplo, talvez vocês estejam pensando, tá, mas como é que faz isso com conteúdo, né? Tem um funk, Malandramente, que virou aula do Gabriel, a gente vai assistir aqui agora.
E a gente vê que, inclusive, que os alunos gravam, eles filmam as músicas para usar isso para lembrar o conteúdo depois. Qual era o assunto dessa aula? No caso, o conteúdo trabalhado ali são conteúdos específicos de ensino de história para o ensino fundamental 1. Basicamente, o recorte que se faz é a história do Brasil. E aí eu fui dialogando, né? Alguns conteúdos com algumas canções, tentando trabalhar a ideia do conteúdo em si, que é o essencial, é o que o aluno precisa saber inicialmente antes de entrar na sala de aula, que é sempre um recado que eu dou aos meus alunos. É inadmissível pensar que um professor entra na sala de aula sem domínio de conteúdo. Aquilo é a base. Como ele vai fazer isso, aí cada um vai se adaptando de acordo com o recurso. E aí eu trouxe essas canções, né? Aí tem canções sobre primeiro reinado, segundo reinado, chegada da família real, que são conteúdos que muitas vezes nós aprendemos de uma maneira um tanto quanto decorada, sabe? 7 de setembro, e fica só por ali. É necessário que a gente aprofunde esses conteúdos que são tão importantes de uma forma um tanto quanto diferenciada e mais crítica. A música ajuda a instigá-lo no sentido de, poxa, parece ser interessante, eu preciso compreender um pouco mais sobre o tema. E falando em decorar, a ideia não é que eles decorem a letra da música, a gente vê que eles cantam junto, mas a ideia é que eles associem, né? A letra, que aquilo fique na memória deles como algo que realmente foi incorporado ao conhecimento que eles já têm. Isso mesmo, a ideia é sempre trabalhar a canção como um recurso. É um instrumento, né? Que possa auxiliar ele no seu aprendizado, mas também na aprendizagem dos seus alunos, como nós estamos falando de alunos de pedagogia, esses nossos alunos e alunas vão trabalhar esses conteúdos com seus alunos, né? Podendo usar, inclusive, esse recurso. E nas aulas de graduação, os alunos também viram compositores? Alguns. Porque costumeiramente, nas disciplinas de metodologia, a gente trabalha com a elaboração de planos de aula, e alguns acabam compondo também, e saem umas canções bem interessantes. É um estímulo. Claro, a gente fala muito em metodologias ativas, sabe que esse, inclusive, é um dos caminhos, né, para chegar aos alunos de forma mais eficiente. Você sente que há diferença de quando você usa a música e quando não usa? Há diferença no sentido de que torna a aula um tanto mais lúdica e prazerosa. Durante muito tempo, acreditava-se que a aula no ensino superior é aquela aula rígida, né, centralizada na figura do mestre lá na frente, que era o detentor do saber. Nós sabemos hoje que o caminho da aprendizagem se dá por inúmeras maneiras, também pelo meio tradicional. Mas nós sabemos que hoje nossos alunos está à disposição deles uma imensidão de informações. Nós, professores, temos que ter a capacidade de transformar e mediar essas informações em conhecimento científico. Se a forma de aprender também mudou, a forma de trabalhar com os conteúdos na sala de aula também precisa mudar. Não estou dizendo que eu jamais trabalho com aulas tradicionais. Pelo contrário, eu muitas vezes trabalho com elementos elementos no quadro, dialogando, aula expositiva, que é muito presente na minha aula. Só que os estímulos junto às aulas é o que torna a aula um tanto mais prazerosa. Eu acho que é algo muito bacana que a gente fala muito em mídias sociais. É necessário, sim, estar nas redes sociais junto com os alunos. Claro. E quando a gente pensa em aula diferente, presencial, a gente pensa que, poxa, nossa, tem que ter uma super estrutura. E algo que me chamou muita atenção foi o fato de você fazer o ritmo da música no próprio quadro. Quer dizer, não precisa ter um violão, ter uma bateria, ter uma percussão, ter uma guitarra. Não, acho que precisa ter, sobretudo, vontade de fazer diferente e de ter esse contato para contagiar mesmo os alunos, né? Claro, no caso, assim, eu também toco violão. Sou um músico. Longe disso. Mas muitas vezes a gente fica pensando, poxa, para ter uma aula diferente mesmo, eu preciso ter alta tecnologia na sala de aula. Não. Existem outros recursos que nós podemos trabalhar que necessariamente não precisam da tecnologia. O espaço em si, talvez, claro, com muita criatividade, pode ser o próprio instrumento para fazer sua aula ser um tanto diferente. Já deu para perceber que o segundo semestre começa bem animado para os alunos de pedagogia, né? Começa. Tá ótimo, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista e por ser essa inspiração, né? Tenho certeza que quem assistiu já está contagiado. Eu, inclusive, já decorei a letra da música, vou sair daqui cantando. Eu que agradeço. Tá ótimo. Volte sempre com mais iniciativas tão bacanas quanto essa. Obrigado.